Olá, sejam bem-vindos ao canal Mente dos Cálculos. No vídeo de hoje vamos falar sobre as equações quadráticas incompletas. Então, as equações quadráticas incompletas são as do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero e ax ao quadrado mais c igual a zero. Lembrando de que o valor de a é sempre diferente de zero, porque se fosse igual a zero, isso aqui não seria uma equação quadrática, porque o valor de a é sempre aquele que tem x ao quadrado e qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então será uma equação do primeiro grau. Então as equações quadráticas incompletas só podem ter em falta o valor de b e o valor de c. Então vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo de cálculos de equações quadráticas incompletas. Então, tenho como primeiro caso a definição da raiz quadrada. Então, este método é aplicado para as equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, tenho como o primeiro exemplo, que é x ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, para resolver isto aqui é fácil, né? Então, tenho x ao quadrado, o menos 16 passa para o segundo membro, muda de sinal e fica positivo. Então, x ao quadrado, perdão. Aqui eu tenho uma potência positiva, não, uma potência par. Então, isso aqui deve ser mais ou menos a potência quando passa para o segundo membro virar raiz. Então, mais ou menos raiz quadrada de 16 é mais ou menos porque é uma potência par. Então, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4. Tenho como solução menos 4 e 4. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, que é a linha B, que diz o seguinte: 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. O objetivo é separar a letra a incógnita dos números, né? Então, tenho 2x ao quadrado, o menos 8 quando passa para o segundo membro muda de sinal e fica positivo. Então, o 2 está a multiplicar o x quando passa para o segundo membro, faz a operação inversa e divide. Então, tenho 8 dividido por 2. Então, a potência quando passa para o segundo membro vira raiz. Então, aqui é raiz quadrada porque o índice é 2. Então, tenho x sendo igual a mais ou menos, porque é uma potência par, mais ou menos a raiz quadrada de 8 dividido por 2, isso aqui é igual a 4. Então, x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a solução desta minha equação é menos 2 e 2. Se está a gostar do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário para eu entender se vocês entendem ou não. Então, e não se esqueça de se subscrever ao canal. Tenho a linha C. A linha C que diz o seguinte: 2x ao quadrado menos 36. Isto deve ser igual a zero. Então, o objetivo é separar a incógnita dos números, né? Tenho 2x ao quadrado, o menos 36 quando passa para o segundo membro muda de sinal e fica positivo, fica mais 36. Então, o 2 está a multiplicar o x ao quadrado quando passa para o segundo membro, faz a operação inversa e divide. Então, tenho 36 dividido por 2. Então, x ao quadrado será igual a 36 por 2, isso aqui é igual a 18. Então, potência quando passa para o segundo membro muda, virar raiz. Então, o índice é 2, então uma raiz quadrada. Isto aqui deve ser mais ou menos porque o índice é par. Então, tenho raiz quadrada de 18. Nota que a raiz quadrada de 18 é uma raiz imperfeita. Então, nós podemos fazer o seguinte, né? Tenho mais ou menos a raiz quadrada
dois números que podem me dar 18 multiplicando. Tenho 2 e 9. 2 vezes 9 é o mesmo que ter, mais ou menos, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 9. Isto aqui é a mesma coisa que dizer isto. Então, tem x ao quadrado, x sendo mais ou menos, a raiz quadrada de 9 é 3, né? Uma raiz perfeita. Então, a raiz quadrada de 2 é uma raiz imperfeita. Então, tenho 3 raízes de 2. Então, como solução, tenho menos 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Então, vamos para o segundo caso, né? O segundo caso é para as equações incompletas que não têm o valor de C. Então, o segundo caso é este. Aplicando o método da fatorização, não. Este método é aplicado para equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Então, para as equações que não têm o valor de C, tenho como primeiro exemplo, que é a linha A, x ao quadrado menos 16x sendo igual a 0, né? Então, essa é uma equação quadrática incompleta porque não tem o valor de C. O valor de A é o que tem x ao quadrado, neste caso é 1, valor de B menos 16x. Então, resolvendo isto, nota que tenho um termo em comum nesta expressão, né? Então, aqui eu tenho o x ao quadrado menos 16x igual a 0. Isto aqui é o mesmo que ter x vezes x menos 16 vezes x sendo igual a 0. Então, tenho um termo em comum aqui no x ao quadrado e no 16, que é o x, né? Então, x vezes x é o mesmo que ter x ao quadrado, menos 16 vezes x é o mesmo que ter menos 16x. Então, isto aqui tem um fator em comum, então eu coloco o fator em comum em evidência, e nesse caso que é x, que tem o x aqui e x aqui. Então, o x multiplica esse x que sobrou e o menos 16. Isto aqui deve ser igual a 0. Aplicando a propriedade distributiva, tenho x vezes x, é a multiplicação de potências com a mesma base. Mantém-se a base, aqui é 1, e adicionam-se os expoentes. Então, eu tenho x vezes x que me dá x ao quadrado menos 16. X vezes menos 16 é igual a menos 16x. Então, isto aqui é igual a 0. Então, ter isto é o mesmo que ter isto aqui. Então, eu coloco o x em evidência porque é o fator em comum. Então, eu tenho x menos 16. Isto tudo deve ser igual a 0. Então, o x é igual a 0 ou x menos 16 igual a 0. Isto aqui é uma equação do primeiro grau. O objetivo é separar a incógnita do número. Então, tenho menos 16, quando passa para o segundo membro, muda de sinal e fica 16. Então, a solução da minha equação é 0 e 16. Vamos para a linha B. A linha B diz... A linha B é menos 2x ao quadrado mais 14. Isto sendo igual a 0, né? Então, temos um fator em comum, a mesma coisa que eu fiz aqui, a mesma coisa que deve ser feita aqui na linha B. Então, tenho o valor de A que é menos 2 e... mais 14x. E ali o valor de B que é 14, o valor de C que é 0. Então, tem um fator em comum aqui e aqui. Isto aqui eu coloco x em evidência. Então, fico com x menos 2x, mais 14 sendo igual a 0. Isto aqui é o mesmo que ter
Aqui eu tenho, isso aqui é o mesmo que ter menos 2 vezes x mais 14 vezes x, isto aqui sendo igual a zero. Tenho x aqui no segundo termo, no primeiro e no segundo. Então eu coloco x em evidência. Então eu fico com menos 2x mais 14, porque o x passou para lá, foi colocado em evidência, isso aqui sendo igual a zero. Então, continuando, tenho menos 2x mais 14 igual a zero. Então, o x é igual a zero, ou menos 2x mais 14 é igual a zero. Isto aqui é uma equação do primeiro grau, então tenho menos 2x igual a menos 14, quando passar para lá muda de sinal. Então, eu multiplico isto por menos 1, porque o número que está a multiplicar a nossa incógnita, nesse caso que é x, é o número negativo. Então, multiplico por menos 1. Menos 1 vezes menos 2. Primeiro é a conjugação de sinais. Menos e menos dá mais. Então, tenho 2. 2x igual a menos 14 vezes menos 1. Tenho menos e menos que dá mais. Então, 1 vezes 14 é igual a 14. Então, tenho x, o 2 está a multiplicar o x, passa para o segundo membro, faz a operação inversa e divide. Então, tenho x sendo igual a 7. A solução da minha equação é 0 e 7. Vamos para a linha C, que é o último exemplo deste vídeo. A linha C é x ao quadrado menos 36x igual a zero. A mesma coisa que fizemos aqui na linha B e na linha A. A mesma coisa que vamos fazer para a linha C. Então, tenho x aqui, tenho um fator em comum. Então, eu coloco em evidência vezes x menos 36 sendo igual a zero. Então, x é igual a zero, ou x menos 36 é igual a zero. X será igual a menos 36, passa para o segundo membro, muda de sinal e fica 36. A solução da minha equação é 0 e 36. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever-se no canal para ficar ligado a mais publicações do nosso canal. Muito obrigado por terem assistido.